Graça e paz, amados irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo na vida de Jesus em ordem cronológica. Nós estamos estudando, irmãos, os acontecimentos na vida do Senhor Jesus Cristo até os seus 30 anos em 21 particípios. Nós já estudamos até aqui 4 particípios. Já estudamos o pré-encarnado, Jesus já existia com o Pai antes da encarnação. Estudamos também o pré-anunciado, aqueles acontecimentos antes do anúncio do nascimento de Jesus Cristo, a Maria, que foi o anúncio do nascimento de João Batista a Zacarias. Vimos já também o anunciado, que foi o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, primeiro para Maria, e depois em sonho para José. Vimos também o gerado, ou seja, nesse período em que Jesus Cristo estava ali se gerando no ventre de Maria, nós temos os primeiros 3 meses, aqueles em que Maria passou lá com a sua prima Isabel nas regiões montanhosas da Judéia. Então nós vimos quando a Maria visitou Isabel, vimos o cântico de Isabel e depois vimos também o cântico de Maria. E próximo já a finalizar os 3 meses, quando Maria ainda estava lá, nós estudamos a respeito do nascimento de João Batista e vimos também o cântico de Zacarias. Agora nós vamos avançar, irmãos, para o 5º particípio, que é o nascido em Belém. Nascido em Belém. Olha, está terminando os 3 meses que Maria passou ali com Isabel. Então, o que vai acontecer? Ela vai voltar para Nazaré, desta visita. Ao chegar em Nazaré, ela foi recebida por José e passaram ali, irmãos, pelo menos uns 5 meses ainda em Nazaré, o que dá ao total de 8 meses. 3 meses ela passou ali com Isabel e agora mais 5 meses aí em Nazaré, mais ou menos, que dá os seus 8 meses por aí. Bem, até agora nós todos sabemos que o menino que haveria de nascer seria o Messias, palavra em hebraico que em grego significa Christos. E em português a tradução é ungido. Então, Messias é hebraico, Cristo é grego, ungido é português. Note, José e Maria moravam em Nazaré. Nas Escrituras, irmãos, que tem as profecias a respeito do Messias, tem a profecia de que o Messias haveria de nascer em Belém. Agora, como isso vai acontecer se eles estão em Nazaré? Então, note, a profecia lá em Miqueias 5:2 diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia foi feita por Miqueias há mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, já era algo esperado por parte dos judeus que o Messias nascesse em Belém. Então, qualquer outro nascimento, Jesus nascendo em Nazaré ou em outra cidade, ele não seria o Messias, porque Deus havia prometido nas Sagradas Escrituras que o Messias haveria de nascer em Belém. Bem, na época também, e isso era muito conhecido por parte dos judeus, até por conhecerem essa profecia em Miqueias, todos eles, na época de Jesus Cristo, estavam esperando
que o Messias nascesse em Belém. Tanto é que você pode ver pelo menos 2 passagens que nos provam dessa expectativa que eles tinham, dessa crença que eles tinham, que de fato o Messias nasceria em Belém. Veja, por exemplo, Mateus 2, versículo 3 a 5, que é aquele episódio que os magos vão lá com Herodes, e o Herodes fica perturbado porque ele ouve falar de um futuro rei que haveria de nascer, ou que nasceu. Então, o que diz ali? Mateus 2, 3 a 5. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo, o Messias, deveria nascer. Versículo 5. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E o profeta que eles estão mencionando aqui é o Miqueias. Lá em João, capítulo 7, versículo 42, naquela festa das cabanas em que Jesus Cristo foi, em que o povo estava falando a respeito de Jesus, e será que esse não é o Messias? Aí nos diz aqui o seguinte, alguns deles diziam, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Porque na cabeça deles, uma vez que Jesus Cristo era chamado Jesus de Nazaré, então Jesus não era o Messias, porque Jesus de Nazaré tinha que ser Jesus de Belém, porque eles não tinham essa história de que, de fato, Jesus Cristo nasceu em Belém, simplesmente pelo facto de eles ouvirem as pessoas dizerem Jesus de Nazaré, então eles ficaram pensando, bem, o Messias vai nascer em Belém. E que conversa é essa desse homem agora vindo da Galileia dizendo que é o Messias? O Messias não vem da descendência de Davi? Não vem da aldeia de Belém? Então veja que tanto na profecia de Miqueias, quanto a expectativa que se tinha na época e a crença é que eles só iam aceitar o Messias seria aquele enviado mesmo por Deus, se ele nascesse em Belém. Então, veja, irmãos, José e Maria estão em Nazaré. Já está aí mais ou menos o 8º mês de gravidez de Maria. E queremos agora ver como isso vai acontecer. O que vai acontecer para que Jesus Cristo nasça lá em Belém? Porque o que nós vemos aqui, e pelo andar da carruagem, tudo indica que ele vai nascer em Nazaré. Já está próximo assim dele nascer. Agora, Nazaré, irmãos, está longe de Belém, aproximadamente mais de 100 quilômetros. Se você pegar de Nazaré até Belém, que fica na região da Judéia, dá mais de 100 quilômetros. Então, a gente fica pensando assim, e agora? E agora? O que Deus vai fazer para que se cumpra aquilo que ele disse por intermédio do profeta Miqueias? O que Deus vai fazer? Será que ele vai enviar um anjo em sonho para falar a José? Para dizer, olha José, sai daqui e vai para Belém. O que é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai agir? Porque ele é Deus e ele faz tudo como lhe apraz. E tudo aquilo que ele diz que vai acontecer. O Senhor Deus vai mesmo agir, vai providenciar, vai dar um jeito para que se concretize aquilo que ele profetizou, aquilo que ele disse que iria acontecer. Então, irmãos, agora nós vamos para Lucas, o capítulo 2, os versículos de 1 a 7, lá é que nós vamos ficar sabendo o que Deus vai fazer para com que
o seu Cristo, né, o Messias ungido, nasça de fato em Belém. Como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai providenciar isto? Uma vez que José e Maria estão em Nazaré. Veja o que Deus fez. Lucas 2, 1-7. Nos diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Note bem, César Augusto foi aquele imperador romano que veio a substituir Júlio César. O César Augusto é colocado na história que ele foi imperador de Roma entre os anos 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Então aí por volta de 40 anos, 41 anos de reinado de César Augusto. Então aqui está dizendo que um decreto de César Augusto convocando toda a população do império. Veja só, não é convocando todos os moradores de Israel, não. O Império Romano está muito grande, né? Você vai pegar desde Portugal, né? Você vai descendo, vem de Portugal, vai para a Itália, vai parte para Istambul, que é a Ásia Menor, chamada, que é a Turquia, né? Vai entrar no território ali da Síria, vai descer para o Israel, vai chegar ao Egito, vai expandir mais essa parte norte da África. Então, o Império Romano é muito grande. E diz aqui que o decreto de César Augusto convocou toda a população do império. Para quê? Para recensear-se. O primeiro recenseamento, versículo 2, foi feito quando Quirino era governador da Síria. E diz versículo 3, todos iam alistar-se, todos, cada um à sua própria cidade. Então, era necessário que todos os moradores, a população do império, né, que estavam divididos, espalhados no Império Romano, o que acontecia? A pessoa era de um país, só que da cidade de onde ele era, ele já tinha se mudado, a família se mudou há muito tempo, foi para outras cidades. Então, o que é que o decreto pedia? É que todos viessem se alistar na sua cidade de origem. Na sua cidade de origem. Versículo 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré. Note como o versículo bíblico aqui diz assim: José também subiu da Galileia. Se você olhar no mapa de Israel, você vai ver que Nazaré está lá na Galileia e Belém está aqui embaixo na Judéia. Então, é uma caminhada de mais de 100 quilômetros de Nazaré até Belém, da Galileia para a Judéia. Entretanto, o que nós vemos aqui é o verbo subir. Quem está olhando no mapa, a gente vai dizer bem, é descer, né? Você está lá em Nazaré, você desce para Belém. Mas nas Escrituras, os irmãos vão ver que sempre quando fala a respeito de Jerusalém, diz que as pessoas estão subindo. Não importa se você está no norte, se você está no sul, você sempre sobe para Jerusalém, porque Jerusalém é no monte, né? Está elevada. Então, uma pessoa que vem, ele sempre vai subir para Jerusalém. Por isso diz isto daqui. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, note, aí já está nos seus 9 meses. Né? Já está aí nos seus 9 meses. Este recenseamento, irmãos, era feito pelo Império Romano com a intenção, note bem, a intenção de um recenseamento era para taxar as pessoas do Império, a população do Império, era para taxar.
Este era o propósito do recenseamento. Os irmãos entenderam isto? Então, isso quer dizer que Deus não deu um sonho a José, não lhe mandou um anjo. A Bíblia também não nos relata nada se Deus enviou um sonho ao imperador César Augusto ou enviou um anjo a César Augusto. Nada é dito. E aí a gente fica pensando assim, olha, calhou naquele ano, naquele mês, e bem próximo do nascimento de Jesus, o imperador mandar fazer um recenseamento. A gente diria, que coincidência, né? Que sorte! Este recenseamento obrigou José e Maria a irem para Belém. Eu pergunto ao irmão, você acha mesmo que calhou? Você acha mesmo que foi sorte? O que é que você acha? Eu também, irmãos. Eu creio que foi Deus. Foi Deus que fez isso. Deus cumpre, irmãos, o que prometera há mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. A promessa que o Messias nasceria em Belém. E ele faz isso através de um incrédulo que não conhecia o Antigo Testamento, nem a profecia a respeito do Messias, e muito menos tinha ele a vontade de fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que o Messias nascesse em Belém. Você acha que o César Augusto está muito preocupado com essa profecia que foi feita? Ele não conhece a Bíblia, ele não conhece a profecia, não sabe de absolutamente nada. Quais são os interesses dele em fazer o recenseamento? É que o Messias nasça em Belém? Ele não está nem aí para o Messias, ele não sabe nada a respeito disso. O que é que ele está querendo? Qual é a visão dele? Qual é a intenção dele? A intenção dele é de ganhar dinheiro. A intenção dele é de trazer para si os impostos, as taxas dos moradores do império. Então, é a intenção dele a glória de Deus? É a intenção dele em cumprir a palavra do Senhor? É essa a intenção dele? Não tem nada a ver. Ele não está nem aí para isso. Mas, irmãos, não era Augusto César que estava reinando? Era Augusto César ou era Deus? Quem estava no trono não é o imperador César Augusto? Mas note, irmãos, é através desse recenseamento que Deus vai cumprir a sua promessa feita há mais de 700 anos pela boca do profeta Miqueias. Essa era a intenção do imperador, taxar o povo. Essa era a intenção dele. Mas o Senhor Deus, o Rei dos Reis, o dono do universo, aquele que controla todas as coisas, estava cumprindo a sua palavra através desse recenseamento. Versículo 6. Estando eles ali em Belém, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muitos, naquela época, por causa desse recenseamento, tinham ido com o mesmo propósito de se recensear. E o que aconteceu? Uma superlotação na cidade em Belém. Mas por aí também, irmãos, vocês podem ver que eles eram pobres, já não tinham mais pessoas ou gente rica da família deles que poderiam dar um quarto para que eles morassem. Não tinha lugar. E foi assim que Deus cumpriu sua promessa, que o Messias iria nascer em Belém. Imagine, irmãos, o Criador do mundo, quando veio em carne, não tinha uma casa, não tinha uma cama, senão um estábulo e uma manjedoura. Irmãos, quantas lições nós podemos aprender aqui nessa passagem.
mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas. Quando Deus ele promete, ele cumpre. Nós estamos estudando, até em outro estudo, que o Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus já tinha planeado isso no passado, que o seu Cristo, o Messias, o ungido, haveria de nascer em Belém. Note como Deus faz tudo para cumprir a sua promessa, cumprir a sua palavra, e até mesmo através de incrédulos que não conhecem Bíblia, não conhecem profecia e não conhecem da vontade de Deus. O César Augusto veio cumprir através dos seus próprios interesses o que Deus tinha prometido. Lucas, o capítulo 1, versículo 37, nós já vimos que o anjo Gabriel disse a Maria: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não existe impossível. Deus cumpre a sua palavra. Ele cumpre enviando um anjo, enviando um sonho. Ele usa até os incrédulos para cumprir aquilo que é da sua vontade. O Salmo 115, versículo 3, diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como lhe agrada. Ele poderia mandar um sonho para José? Poderia, e o José ia para lá. Mas ele não fez isso. Ele poderia mandar um anjo, né, ali para José e Maria e dizer: olha, saio daqui. Note que quando Jesus Cristo tinha nascido e que o Herodes procurava matar a criança, nós vamos ver essa lição mais na frente, a Bíblia diz que Deus enviou um sonho para José, alertando a ele, dizendo: olha, levanta, né, toma a criança com a sua mãe e vão para o Egito. Mas é curioso que aqui não. Aqui Deus não manda um sonho, Deus não manda um anjo para José para dizer para ele sair e ir para Belém, porque é lá em Belém que tem que nascer. Não, ele usa quem? Para executar a sua vontade, o que ele queria? O imperador romano, um incrédulo que não sabia nada. E que a intenção dele não era de cumprir a vontade de Deus. A intenção dele era de taxar o povo, a intenção dele era de ganhar dinheiro. Essa era a intenção dele. Mas quem está por trás de tudo isso é o Senhor Deus. Aqui, irmãos, eu aproveito para enfatizar: Deus está no controle de tudo. Hoje as pessoas dizem: os chineses estão por trás de tudo isso, desse vírus. Eles fizeram o vírus no laboratório. Os Illuminatis, eles estão aí, estão querendo dominar essa globalização e tal. Meus irmãos, quais eram as intenções do imperador César Augusto? Eram boas as intenções deles? Mas através das ações do imperador romano, Deus cumpriu sua palavra. E através de qualquer intenção, por mais maligna que seja, Deus cumprirá os seus planos. Por isso, irmãos, nós devemos estar descansados, devemos estar tranquilos, devemos estar em paz, porque qualquer que seja os desejos dos poderosos, dos imperadores, dos donos dos mercados internacionais, as intenções deles, não me importa. Deus está no trono e Ele vai fazer a sua vontade, porque Ele é dono do universo. Eu não sei como tem crentes que ficam assim: mas existe manipulação e isso. Deixa eles fazer o que eles quiserem. Deixa fazer do jeito que eles quiserem. Deus está por trás. Lembra de José? Os irmãos de José queriam fazer o mal a José. E o José mesmo diz: vocês intentaram o mal. Qual era a intenção do imperador romano? Era de cumprir a palavra de Deus? Não, ele não queria saber nada disso não. Mas através disso, a vontade de Deus foi feita. Isso aí é lá em Gênesis 50, versículo 20.
que José disse: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus está por trás de tudo isso, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos filhos, irmãos, desse Pai. Ele está no trono. Você sabe o que é ser filho do dono do universo? O que é que uma pessoa vai fazer contra nós? Se o Senhor Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Ali tem uma família, irmãos, humilde, José e Maria, pobres. O que são eles diante do imperador romano? Eles são nada. Mas através das intenções do imperador romano, que era de se enriquecer, de taxar o povo, Deus cumpriu a sua palavra. Veja, irmãos, quando nós olhamos nessa história do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nascendo numa manjedoura, ele nascendo aí num estábulo, a gente fica assim pensando naquele versículo que o Paulo escreveu em 2 Coríntios, né? O capítulo 8 e o versículo 9, que diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O Paulo também diz em Filipenses 2:8 que o Senhor Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Você imagina, irmão? Imagine só o Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, o Deus Filho, né? O Deus Espírito Santo, ali, antes da fundação do mundo. O Pai, né? Planeando, olhando para o Filho e dizendo: olha, meu filho, tu vais ao mundo. E deixa eu dizer, não vai haver um lugar para você nascer. Você não vai nascer numa casa. Você vai nascer num estábulo. Tu não vais ter uma cama para ser colocado. Tu vai ter uma manjedoura. Você vai ser rejeitado e você vai morrer numa cruz. Mas eu vou te ressuscitar. Eu posso imaginar o filho, é claro, irmão, isso aqui é tudo nossa imaginação. O filho olhando para o pai e diz: pai, eu vou, meu pai. Por isso que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Ele não se importou em nascer num estábulo, ele não se importou em estar colocado numa manjedoura, de ser humilhado, de ser rejeitado. Tudo isso, irmãos, Jesus fez por nós. Jesus fez por nós. Ele veio aqui, ele se humilhou para salvar pecadores. E graças a eles, e graças a ele, nós hoje somos salvos. Nós que temos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele, como diz aqui o apóstolo Paulo, né? Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de você, meu irmão, por amor de você, minha irmã, por amor de mim, por amor de nós, para que pela sua pobreza você e eu tornássemos ricos. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor pela sua vinda a este mundo para salvar pecadores. Que o Senhor Deus muito vos abençoe, irmãos, e que nós possamos fazer tudo por Jesus, porque Ele fez tudo por nós. Amém.